O encenador Ricardo Neves Neves leva a brincadeira muito a sério e irrita-se quando se considera a comédia um subgénero da arte de representar. Trabalha há mais de 10 anos com uma estrutura de produção sem palco próprio, vive por isso de parcerias com várias moradas do espetáculo em Portugal. Ele gosta de escrever e de encenar esses textos, mas também se apaixona por textos de outros autores ligados ao absurdo e ao nonsense. Há quem considere Ricardo Neves Neves uma das grandes surpresas dos últimos anos da dramaturgia portuguesa. Na encenação mais recente, pega na questão de Olivença. É cidade portuguesa, mas em território espanhol. No espetáculo viaja-se no tempo e no espaço, e no teatro entram os jogos eletrónicos e até novas formas de mobilidade nas cidades. Ricardo Neves Neves, bem-vindo ao Filhos da Nação. Porque esta questão de Olivença em 2020, o que é que te entusiasmou para, a partir daí, fazeres esta comédia? A questão de Olivença, o espetáculo foi agendado no São Luís em 2015, há 5 anos, e 2 ou 3 meses depois visitei Olivença e fiquei encantado com aquela história. Agora, a questão da Olivença não está bem presente no espetáculo. Pois não. Não. Pareceu-me que era um bom pretexto para estar presente num espetáculo e fazer dali uma história de aventuras. Que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Existem os filmes de ação e eu gostava muito de fazer, à nossa maneira, um espetáculo de teatro com alguma ação, e então pareceu-me que poderia ser um pretexto para, enfim, lutarmos em cena, brincarmos aos superpoderes e aos super-heróis, com uma presença do que é ser português muito forte, e então usei a questão de Olivença como pretexto para fazer esse avanço no trabalho de E são mais de 100 anos neste argumento desta peça de teatro, não é? Sim, a questão da Olivença foi ocupada em 1801, mas nós vamos muito atrás. Nós começamos que é um dos primeiros episódios da história de Portugal, o Milagre de Ourique, na véspera da Batalha de Ourique, em que nós contamos uma nova história de Portugal, contamos muitas mentiras, na verdade. E em vez de aparecer Deus no sonho de Dom Afonso Henriques, a dar-lhe toda a força para avançar sobre a batalha do dia seguinte, da conquista da Praça de Ourique aos Mouros, aquilo que nós dizemos é que, nesse sonho, apareceu o dragão do Dragon Ball e disse a Dom Afonso Henriques: avança, Portugal vai aumentar as suas fronteiras e mais tarde vai aumentar as suas fronteiras além-mar, mas não é pela razão que todos conhecemos, não é para espalhar a palavra de Deus, nem para aumentar o domínio económico no mundo, é para procurar as 7 bolas de cristal e então cumprir o Quinto Império. Mas no Quinto Império, o Quinto Império é uma coisa já falada 7 séculos antes de Cristo. Há registros de se falar desse Quinto Império, depois Padre António Vieira, Camões, Fernando Pessoa voltaram a falar sobre o Quinto Império e enfim, a ligá-lo a Portugal. Aquilo que me interessa mais no Quinto Império é aquela questão de, na véspera do dia do juízo final, encontrarmos 1000 anos de paz. Okay. E, na verdade, essa busca pela felicidade, essa busca pela paz é aquilo que mais nos interessou, porque é aquilo que eu acho que andamos todos à procura, essa paz e essa felicidade. Portanto, esta reconquista de Olivença é um caminho para encontrar a paz, não ligada à questão de Olivença que conhecemos, mas ligada a essa mentira que nós contamos, das bolas de cristal, que no final vamos perceber que é o encontro da felicidade, ou pelo menos a tentativa. O texto, eu imagino que tu tenhas divertido imenso a escrever o texto. Depois passares aquilo que está no texto para um palco de teatro, foi preciso muita gente de vários setores diferentes a trabalhar, não é? Não me diverti nada a escrever o texto, detesto escrever. Então... É uma tortura, na verdade, porque até ter ideias sólidas, ou seja, escrever não é pegar na caneta e colocar no papel. Há uma zona de saber o que é que há para fazer, o que é que eu quero, qual é que é o caminho de dramaturgia que eu quero criar. Toda essa zona é uma tortura, porque aquilo da folha em branco é terrível e há um conjunto de responsabilidades com pessoas e instituições que pode correr muito mal se aquilo avançar para um caminho que eu não gosto e que depois as outras pessoas são também capazes de não gostar. O que também não quer dizer que depois eu gostando que as outras pessoas também gostem. Bom, mas a verdade é que há ali um caminho difícil, mas depois sim, quando comecei a ter algumas ideias um bocadinho mais sólidas, ao passar para o papel, me diverti.
Eu, pelo menos, como espectadora, tinha a noção em algumas cenas de que o Ricardo deve se ter divertido imenso quando se lembrou de pôr aqui agora esta ação. Tive essa... Sim, há zonas onde me divirto, mas é quase como a zona do jogo. Porque para mim a zona do jogo é a zona dos ensaios. E a zona do texto é criar as regras. E criar as regras do jogo é um bocadinho aborrecido, às vezes. E então a zona de criar o texto, de criar as regras, com muitas responsabilidades, ou seja, criar personagens para 22 atores, para aquela equipa que nós já temos reservada, de músicos, vídeo, cenário, figurinos, etc. É uma coisa que tem... Aquele texto não é só de acordo com aquilo que eu gosto, é também de acordo com toda a logística que tenho disponível. E precisamente, tu trabalhando com uma estrutura que é o Teatro do Elétrico, que não tem um palco próprio, não é? Precisas sempre de estar a trabalhar em colaboração, em parceria. São as parcerias com quem já tens trabalhado que também te permitiram fazer este espetáculo? Sim, sem dúvidas. Nomeadamente a parte videográfica. A questão das parcerias, se por um lado cria alguns entraves, por outro lado também nos dá muito estímulo. Os entraves eu gostaria de ter os espetáculos em cena muito mais tempo e nós temos sempre temporadas reduzidas, o que é pena e na verdade entristece-me estarmos 2 semanas em Lisboa, 2 dias em Lolé e o espetáculo terminar aí. Se tivéssemos um espaço próprio, enquanto houvesse público, estaríamos em cena, poderíamos pensar dessa Portanto, forma. Mas é um desejo teu, é ter um espaço próprio? Eu gostaria muito de ter um espaço próprio onde pudéssemos fazer reposições, mostrar a um público muito mais alargado o trabalho que fazemos e não terminar... Porque se formos a ver, nós trabalhamos no teatro, estamos todos avisados. O teatro é arte efêmera, ou seja, tem um fim muito próximo. Não é como a escultura que dura milénios, não é como a pintura que dura séculos e séculos. Tem uma duração reduzida. Mas, neste caso deste espetáculo, fazemos 8 apresentações em Lisboa e 2 em Lolé, ou seja, tem 10 dias de existência. Efêmero, mas não tanto, não é? Podia ser um bocadinho mais, podíamos chegar à 100ª apresentação, ficaria muito feliz, mas assim é de facto curto. E um espaço próprio dar-nos-ia a liberdade de poder estender as temporadas enquanto houvesse público e se o espetáculo corresse mal, sair de cena antes da data marcada. Ricardo, neste espetáculo tu voltas a trabalhar com o Filipe Raposo, não é? Ele é o responsável pela parte musical, mas se calhar o Filipe podia falar disso. Filipe, estás aí? Então, junta-te aqui à conversa. Vens da escuridão. Venho da escuridão. Então, selvagem. Afinal, sempre apareceu. Então, e agora onde é que te sentas? O Ricardo costuma dizer que uma cadeira. um dia em que morra irá convidar-me para eu preferir um discurso. Ainda não é o dia da tua morte. Não se sabe, ainda não acabou. Olá, Filipe, obrigada por aceitares criar esta mini encenação. Claro. Aqui uma surpresa para o Ricardo Neves. O Ricardino. Vocês é a segunda vez que estão a trabalhar juntos, não é? A primeira foi com banda sonora, não é? Em relação a este espetáculo, Filipe, foi fácil criar para este ambiente mirabolante que o Ricardo Neves queria pôr em palco nesta Reconquista da Olivesa? Eu estava a escutar o Ricardo há pouco sobre o processo criativo, que é muito doloroso. Eu penso exatamente o mesmo. O início de um processo criativo é sempre muito difícil, porque é a fase da decisão das regras, como é que vai funcionar. Mas neste espetáculo, em concreto, nós partimos do texto que o Ricardo já tinha escrito e a partir daqui existe já um trabalho já pré-definido bastante avançado. Portanto, o diálogo, a nossa forma de trabalhar baseia-se num diálogo constante, o que é muito bom, porque nunca nos sentimos sozinhos, pelo menos eu não me sinto sozinho. E há um feedback direto, não é? Nós enviamos de manhã um e-mail e logo a seguir já estamos a responder ao e-mail um do outro, já estamos a trabalhar realmente. Podemos não estar na mesma sala, mas é como se estivéssemos. E isso para mim é muito motiva-me muito criativamente e faz com que o trabalho cresça simultaneamente, par e par. Tu, normalmente, quando estás a criar música para um espetáculo teatral, a tua referência é sempre o cinema, não é, Filipe? Parte muitas vezes... Foi o caso também aqui?
Que fórmula é que tu encontraste para esta reconquista? Eu diria que não é só o cinema, parte sim do cinema, porque há uma relação muito próxima que eu tenho na música que eu faço com o próprio cinema, a relação com a Cinemateca, enfim, com uma paixão que é o cinema, mas também está muito ligado à literatura. E quando eu trabalho um argumento como este, o caso, obviamente que a chave está precisamente no argumento. E a partir daqui, há ideias muito concretas que o Ricardo já tem e que às vezes pensa em ambientes sonoros. Mesmo sonoras? Sim, sim, às vezes dá. Sim, há indicações que são mais concretas para o Filipe, de necessidades que consigo antecipar. Ainda no papel consigo antecipar algumas necessidades de cena. Há músicas que entrego ao Filipe e digo, olha, gostava de uma coisa com este ambiente. Exemplos concretos em relação a este trabalho. Por exemplo, a música de Mary Poppins, por exemplo, não é? Exatamente. Nós temos uma personagem, portanto, há uma altura em que nós pedimos ajuda à Inglaterra, evocando o Tratado de Windsor de 1386, que é aquele tratado mais antigo do mundo e muito conhecido, pelo menos E quando já por nós. entraram as três Nossas Senhoras. Exatamente. E pede-se ajuda à Inglaterra, e a Inglaterra envia a Mary Poppins para ajudar a corte portuguesa, que nessa altura está numa prisão. Em Espanha. Exatamente, em Espanha. E disse ao Filipe, olha, eu gostava muito que a entrada da Mary Poppins fosse acompanhada por um ambiente muito parecido com aquele que é o do filme, que nós reconhecemos, e o Filipe faz uma música totalmente diferente, mas parecida. Ou seja, há um ambiente, há uma leitura semelhante, em que a música do Filipe podia perfeitamente encaixar no filme, mas é uma música diferente, é uma música original e nova do Filipe. Portanto, há aqui uma coisa de linguagem que é criada com algumas semelhanças a responder às necessidades do espetáculo, mas depois também existe música que, por exemplo, eu não antecipo e que o Filipe propõe, que me faz criar, agora sim nos ensaios, faz-me criar cenas que não estão escritas, e aí são necessidades de encenação. E o Filipe faz estas propostas que são, na verdade, um desafio e que só vêm ajudar a safar o texto, como eu digo muitas vezes. E a desgraça nos envolvemos. Mas porque essa noção de que... Tu tens a noção de que correste um grande risco com este espetáculo, Ricardo? Muitas pessoas me falam da palavra do risco, e eu às vezes penso assim, mas devo ser mesmo ingênuo, porque não estou bem a perceber a coisa do risco. Aquilo que eu sei é que nós estamos a fazer um espetáculo que, e aqui usando uma expressão que nós usamos muitas vezes, bate muitas vezes no fundo do poço. Porque levamos o humor a um sítio desconfortável, completamente assumido por toda a equipa, e estamos a trabalhar a partir de uma zona que me enche de orgulho, que é fugir a um lado conceptual e intelectual muito vincado, que existe muitas vezes, e que nós assumimos com prazer, levar a cena qualquer coisa às vezes de muito ligeiro e superficial, mas que é um pretexto para falar de outras coisas. Usar uma piada para definir uma cena ou uma personagem, mas que depois, quando nos recordamos umas horas mais tarde, ou 5 minutos, ou dias mais tarde, percebemos que aquela coisa mais ligeira pode ter qualquer coisa por trás um bocadinho mais profunda, ou que nos leva a chegar a outras conclusões mesmo de forma indireta. E às vezes batemos aqui no fundo do poço, às vezes até numa questão do gosto, quando parece que estamos todos a defender qualquer coisa de mais elevado, mas aqui estamos às vezes também a ir de uma forma rasteira, porque isso também faz parte de nós. Uma zona mais rasteira faz parte de nós e andamos todos a fugir dela e a fingir que ela não existe. Filipe, e tu nessa zona mais rasteira, movimentas-te bem, gera inseguranças, como é? Não, nós partilhamos muitas coisas sobre o humor, e uma delas, que é comum, que é uma série americana que se chama Family Guy. Vocês são fãs do Family Guy. Somos fãs, sim. E há ali um tipo de humor extremamente sarcástico que aponta um alvo específico e trabalha-o até à exaustão. E eu acho que esta peça tem muito desse humor de Family Guy, que é também que nos obriga a rir-nos de nós próprios, muitas vezes, não é? E a ficarmos, ou seja, percebermos quantas vezes é que tentamos ser quem não somos. Eu acho que é isto que o Ricardo está a dizer também. Mas
do sentido musical, eu acho que estou-me a lembrar de um momento em que, depois da música da Disney, há um momento da Disney, dos casais apaixonados, em que de repente há um cutaway, à semelhança daquilo que acontece com Family Guy, com o tema do Tristão e Isolda do Wagner, que é a tragédia absoluta, não é? Portanto, aquele momento de paixão inicial, com o tema do Tristão e Isolda, nós já estamos a antever uma tragédia que irá acontecer entre eles. E é estas dicotomias, não é, que eu acho que são saudáveis e que podem estar presentes, como estão presentes na Reconquista da Olivença. E a fórmula da orquestra? Não está em palco, mas está presente, não é? É música ao vivo, não é? É música ao vivo. É uma formação que podia ser uma formação típica barroca, tem um cravo, tem um ensemble de cordas, de madeiras, de metais, e que podia fazer parte, por exemplo, de uma cena de um filme do Stanley Kubrick, Barry Lyndon, por exemplo. As cenas interiores podiam estar, ou podia ser uma dessas cenas de interior, onde a música de corte, a música de dança está presente. E a premissa para esta Reconquista da Olivença foi precisamente esta, a música de corte do período barroco. Partimos daqui, foi a nossa primeira discussão acerca de como é que seria a música, e o Ricardo tinha sugerido a presença do cravo, e isto para mim foi muito importante, porque é uma espécie de um sinal que para mim ecoa musicalmente imediatamente, não é? E a música começa a surgir a partir daí. Portanto, pegando nessa grande influência que é o período barroco, até chegar aos nossos dias, não é? Passando por outras influências, pelo Wagner, ou seja, todas essas influências das quais somos feitos, vai surgindo essa banda sonora que está cheia destas singularidades e que a transforma também numa banda sonora singular. Ricardo, eu, enquanto estava a preparar esta nossa conversa, eu ouvi-te dizer numa entrevista que pão, água e ar não te chega. Falta estimular o pensamento e a emoção. E li isto, ouvi isto antes de ir ver o espetáculo. E, de facto, quem for ver a Reconquista da Olivença sente precisamente isso. Há estímulos constantes, não é? Avanços e recuos temporais, não te ficas só por aquilo que é a nossa mentalidade portuguesa, não. Abarcas o mundo e até o universo. É verdade. Há uma cena de uma viagem fantástica. Estes estímulos, como é que eles te chegam? Tu és uma pessoa sempre atenta, cotidianamente, vês muitas notícias? Sim, quer dizer, como qualquer pessoa, ou seja, ligamos o Facebook e recebemos um conteúdo gigantesco, uma quantidade de informação muito grande, abrimos um site de um jornal e estão lá outras coisas, compramos o jornal, vamos na rua, estamos sempre a receber informação. É muito difícil fugir disso. Então os espetáculos, na verdade, são resultado disso. Ou seja, se eu tivesse escrito o texto 2 meses antes ou 2 meses depois, o texto seria diferente, porque há coisas que estão ali presentes. Agora, em relação às várias disciplinas que existem no espetáculo, eu acho que o palco, nós até dizemos assim, às vezes a brincar, no teatro é proibido fumar em todo o sítio, menos no palco. Porque o palco é o sítio da liberdade, é o sítio onde se pode fazer tudo, até fumar, nos dias de hoje, que é proibido em todo o lado. E até uma Nossa Senhora fumar. E até a Nossa Senhora de Lourdes, com a sua influência francesa e do cinema francês, é verdade. A Nossa Senhora de Lourdes fuma um cigarro em cena. Esta possibilidade de nós colocarmos muita coisa tem a ver com a própria estrutura do espetáculo e as necessidades que o espetáculo tem. Esta indefinição do tempo foi muito importante para os figurinos, por exemplo. Por exemplo, a personagem principal, que é a Rainha de Portugal, está à primeira metade do século XIX, o seu filho, segunda metade do século XIX, a sua filha, inspirada nos anos 30, Beatriz Costa, a sua mãe, tem mais 100 e tal anos do que... Tem menos, aliás, Exato. 100 e tal anos do que a rainha, está com um figurino anos 60, mulher conservadora Século americana, XX, sim, exatamente. sim. Já os seus conselheiros são século XVII, XVIII, portanto há aqui uma mistura das referências de tempo que tem a ver com a própria estrutura do espetáculo, ou seja, há uma mistura
E aí nós trabalhamos também, falamos muitas vezes no que é a lógica do sonho, que é uma lógica diferente da que nós vivemos, acordados. Irracional, digamos assim. Sim, exatamente. Ou seja, vai ali umas camadas às vezes difíceis de chegar. Quando nós estamos acordados, não chegamos lá. Portanto, houve ali um exercício de mistura de referências que existe no espetáculo, esse exercício de transformação do que é a nossa realidade, na verdade, traz ainda mais liberdade. Ou seja, se tudo é possível, então tudo é de facto possível e colocamos muita coisa na cena dentro do que este desvio da realidade. E isso é um sítio de liberdade, na verdade. Quando vocês trabalham os dois, é esse espírito de liberdade que também conta para este regresso, para este voltar a trabalhar com o Ricardo Neves Neves, Filipe, no caso? Mais ou menos. Como é que isso aconteceu? No Banda Sonora, o que é que vos juntou? Já se conheciam? Não se conheciam? Não nos conhecíamos. Conhecia Foi uma trabalho. proposta do teatro, do São Luís, da Aida Tavares, que apreciava o trabalho do Filipe. Não desgostava do meu, e então... Já estava na altura de se conhecerem, exatamente, fez uma e trabalharem sugestão juntos? de trabalharmos juntos, fomos assim mais ou menos às cegas, mas entendemos imediatamente. Sim, Portanto, foi um trabalho de doidos, onde em 2 meses, normalmente o período de trabalho de ensaios são 2 meses para os ensaios, alguns meses para a música e alguns meses para o texto, mas nós fizemos tudo em 2 meses. Portanto, houve um trabalho de música do Filipe, que estimulou o texto. Eu escrevi o texto a partir da banda sonora que o Filipe É que vocês escreveu. parecem 2 pessoas muito diferentes. Portanto, devem alimentar-se. Sim, é verdade. Mas depois há ali um sítio de cruzamento no espetáculo, na linguagem artística, e é esse ponto de cruzamento onde nós ficamos durante o período criativo. Eu diria até no compromisso, não é? Eu acho que quando começamos uma empreitada desta natureza, não é? É uma empresa que realmente exige muita dedicação e o Ricardo é uma pessoa super dedicada e focada naquilo que faz, assim como eu me sinto também. Quando iniciamos este processo, nada nos detém e é uma espécie de 2 bulldozers que têm de avançar e vão construindo, digamos assim, esse terreno fértil para que a criação aconteça. E enfim, eu dizia numa entrevista que estas parcerias são muito preciosas, no sentido de que às vezes é difícil permanecer durante vários projetos com uma parceria desta natureza. Isto porquê? Porque os estímulos exteriores são tantos, não é? Tantas pessoas à nossa volta com quem queremos e desejamos trabalhar. Não, e tu não paras, não é, Filipe? O Filipe também não para, não é? Mas o dia inteiro. É verdade, não é? De repente, quando há esta coragem também de permanecer, acaba por ser como uma relação, eu acho, onde se descobrem níveis de intimidade, níveis de cumplicidade, que só assim se conseguem trabalhar. Eu acho que isso é de louvar. Olha, isso é que o Filipe, quando eu morrer, ele que Exato. vai falar, vê se te aguentas que eu quando viver até aos 120, pelo menos. É bom estabelecer logo ali as regras, lá está, as regras do jogo. Exatamente. Filipe, não te vais importar que eu agora convoque para esta nossa conversa uma outra pessoa que foi professora do Ricardo Neves Neves. Portanto, e tem umas palavras para te dizer. Vamos ver, Ricardo. Olá, Ricardo. O que é que eu posso dizer sobre o Ricardo? Que ele foi meu aluno, mas que aprendeu muito mais coisas fora da escola do que na escola, que é um escritor e um ensinador que eu admiro muito, sigo o seu trabalho, porque me surpreende, porque me faz pensar, porque me faz ver o mundo de outra maneira e porque é muito divertido. E espero que o Ricardo passe as fronteiras para ir à procura de outros, a quem surpreender e a quem fazer pensar sobre o mundo em que vivemos. E vamos a isso, Ricardo. Ora, a Maria João Guilhante e continua com um tom professoral contigo. Sim, mas é uma grande amiga a quem peço muitos conselhos e que me dá, às vezes mesmo sem pedir, e que me faz muitas sugestões e manda e-mails às 4 da manhã. Ainda no outro dia estivemos a trocar SMS de madrugada e é uma pessoa que está, na verdade, muito presente e em quem confio muitíssimo.
mais uma companheira de trabalho também. É tipo uma base que tu tens segura. Sim, há pessoas com quem nós precisamos de conversar para quando nos sentimos mais inseguros ou o que for, e esta minha professora é uma pessoa a quem recorro. Há bocado falámos da questão do Filipe também não parar, não só nacional, mas também internacionalmente. E tu, Ricardo? Tu viajas pouco com os teus espetáculos? Eu faço muitas digressões a nível nacional, o que é muito bom. Já fizemos uma internacional ainda, só fizemos uma. Fomos a Macau com o Carlo Valentim Cabaré, que é um espetáculo com quase 30 pessoas, portanto conseguimos atravessar, ainda não fomos a Badajoz, mas já fomos até Macau com este espetáculo, também com atores e músicos. Mas eu faço muita questão de fazer digressão nacional, é uma coisa que me dá muito prazer, conhecer teatros e públicos novos. E, na verdade, continuar a mostrar o nosso trabalho. Quando se esgotam as possibilidades em Lisboa, temos que ir para fora. Portanto, também há esta questão da necessidade de criar mais memórias, porque, como disse há pouco, esta coisa da arte efêmera, os espetáculos depois vivem nas memórias das pessoas. Não vivem numa gravação, porque o teatro tem que ser ao vivo. E, ao existir nas memórias, precisamos que mais memórias existam, então mais pessoas devem ver os espetáculos. E então esta questão de andar sempre a rodar os espetáculos que às vezes estão em cena durante anos é, na verdade, uma necessidade que a própria profissão coloca. Em relação a este espetáculo que está no Teatro São Luís, em Lisboa, Lisboa está cheia de turistas. Quando vocês fazem esta criação, vocês pensam nisso, que pode haver público estrangeiro que vai ao São Luís para ver um espetáculo vosso? Isso é uma questão que já está muito presente e está em cima da mesa em qualquer espetáculo que se pensa que vai ser apresentado, por exemplo, neste teatro que fica no centro de Lisboa, não é? Sim, eu acho que não há ainda uma grande curiosidade, parece-me, sobretudo por causa da língua. É muito diferente de Londres. O inglês é uma língua entendida por meio planeta, pelo menos, portanto, vamos a Londres e vamos ver teatro na língua que também existe no cinema, de uma forma muitíssimo forte, e então há uma aproximação da língua que faz com que as pessoas vão ao teatro. Mas e a tradução? Era um empecilho aqui ou... Nós como neste espetáculo existe, para além do português, o espanhol, o francês, o inglês e o chinês muito aldrabado. Muito aldrabado mesmo, e genial! Nós já tivemos de ocupar a zona da tradução para português. Portanto, neste espetáculo ainda colocámos essa hipótese e o São Luís está a trabalhar para outros espetáculos a tradução para inglês. Portanto, nós não podemos neste espetáculo incluir já essa possibilidade. Eu acho que é uma coisa que começa lentamente a ser tomada em conta, mas eu não sinto ainda, não sei, se calhar estou enganado, mas não sinto por causa da questão da língua que exista um interesse massivo. Pode haver uma outra pessoa que é da área e então viaja e quer também conhecer o teatro de Portugal ou de Lisboa e então vai ao teatro, mas eu acho que se calhar são 3 pessoas por espetáculo, onde estão mais 550. Então não sei se é uma... Mas se calhar estou enganado. Qual é a tua opinião, Filipe, sobre isso? Eu já fiz espetáculos em Lisboa que eram legendados para português. Mas quando eu penso, por exemplo, países que têm esta indústria bastante sedimentada, por exemplo, como a Broadway, em Londres, há pouco tempo estive em Buenos Aires e o meu hotel era precisamente na avenida da Broadway de Buenos Aires. E são peças internacionais, são peças que são um bocadinho até mais comerciais, no sentido de que as pessoas querem ver aqueles grandes nomes. E se calhar Lisboa, se calhar as peças que passam em Lisboa são peças muito mais autorais, neste caso. Como o Ricardo dizia, se calhar pode interessar uma minoria turística. Mas não obstante, pode ser também uma questão de começar a divulgar e começar a apostar cada vez mais nesta possibilidade, não é? Portanto, algo a pensar. Estamos a chegar ao final desta nossa conversa, Ricardo. Para além da reconquista da Olivença, o que mais vai marcar 2020 nós vamos fazer algumas reposições ao longo do país também. Este é o meu semi-ano sabático. Sério? Sério. Este ano temos esta estreia. A temporada passada tivemos 9 produções, quase enlouqueci. E então este ano vou preparar
Vou fazer várias leituras para preparar 4 anos de repertório. Estou com falta de repertório, portanto, vou levar um ano, à parte destas digressões, vou levar um ano a ler e a ver teatro. E vocês, em princípio, vão voltar a encontrar-se no próximo ano, porque eu ouvi falar num Banda Sonora 2, é verdade? É verdade, é verdade. Banda Sonora 2 e 3, porque este espetáculo é uma trilogia. Portanto, Ok. no final do Banda Sonora 1, aquelas meninas morrem, portanto, o Banda Sonora 2 será no Paraíso, onde as meninas vão para o Paraíso, mas a minha proposta é que a orquestra vá para o Inferno. Portanto, ali todos numa zona vermelha e muito quente. E o Banda Sonora 3, gostava de fazer um género de negativo do Banda Sonora 1, em que as meninas, vai-se chamar Banda Sonora 3 a reencarnação, em que as meninas reencarnam em meninos. E em vez daquela floresta negra tipicamente europeia, eu gostava que eles reencarnassem em meninos numa floresta urbana, que é Tóquio, que é quase o oposto. A floresta europeia, a floresta urbana asiática, por excelência. E essa vais levar esse Banda Sonora 3, vai chegar a Tóquio. Vamos ver. Vou mandar carta. Já não É um bom plano, não é? Ricardo Neves e Filipe Raposo, muito obrigada por terem estado aqui connosco a propósito deste A Reconquista de Olivença. É a criação mais recente de Ricardo Neves, também com a música original feita por Filipe Raposo. Podem rever esta conversa em rtpplay.pt. Fiquem bem.